autores sabem entregar uma mistura de horror urbano, mistério enigmático e um quebra-cabeça macabro como Clive Barker. E entre todas as suas criações aterrorizantes, uma se destaca com força, a lendária Configuração do Lamento, mais conhecida como a icônica caixa de Hellraiser. À primeira vista, só parece apenas um quebra-cabeça sofisticado, mas ao ser resolvido, ela invoca cenobitas, que são entidades interdimensionais que surgem não só para realizar os seus desejos, mas para redefinir completamente o que significa dor e prazer. E sim, galera, ser esfolado vivo é só o começo disso aqui. A sua aparência bela e hipnótica é parte do engano. A promessa de algo valioso, quando na verdade é a porta para o tormento eterno. E é um convite dourado ao desconhecido e à perdição. Essa peça do terror já virou uma lenda dentro da cultura pop. E hoje a gente vai mergulhar fundo na sua história. De onde veio essa caixa, como que ela funciona e o porquê ela se tornou um símbolo absoluto do horror em Hellraiser. Se prepara para descobrir histórias macabras, segredos escondidos nas sombras e personagens que arriscaram tudo por curiosidade ou por desejo. Mas antes de começar, eu tenho um pedido muito importante aqui para você. Se você curte o meu conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like, porque é só um clique aí para você, mas que faz toda a diferença aqui para mim. Ah, e ativa o sininho aí para você não perder nenhum vídeo novo. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. A mera menção, galera, de Hellraiser já traz em mente imagens de rituais sombrios, dor e figuras grotescas, né? Tudo isso por conta de um artefato com aparência bem inofensiva, uma pequena caixa dourada de madeira escura conhecida como Configuração do Lamento. Mas como esse objeto se tornou a porta de entrada para horrores tão inimagináveis? Qual é a sua real conexão com o inferno e com os seres que vivem nele? A resposta está enraizada em uma longa tradição de magia, obsessão e desespero humano. De acordo com o lore combinado com a franquia, a origem da caixa vem do século XVIII, quando um artesão francês chamado Philippe Le Marchand criou dezenas de dispositivos parecidos, todos chamados de caixa de Le Marchand. Entre elas, a mais notória foi justamente a Configuração do Lamento. Ela não era apenas uma obra de arte ou um desafio intelectual. Era, na verdade, uma chave para outra dimensão. Um portal do domínio aí dos cenobitas. Le Marchand era obcecado por ultrapassar os limites da realidade, flertando com forças que não compreendia completamente. E a sua genialidade foi ao mesmo tempo a sua bênção e a sua ruína. O seu nome virou uma maldição e a sua linhagem foi marcada. E a sua criação se tornou um símbolo eterno do que há de mais sombrio da alma humana. A genialidade de Le Marchand era tamanha que seus quebra-cabeças transcendiam a engenharia comum. Alimentados por forças ocultas e magia, eles foram construídos para atrair aqueles que buscavam prazeres proibidos. Mas o preço era sempre alto. Resolver a caixa significava abrir mão da própria alma e mergulhar num sofrimento sem fim. No fim das contas, ele se tornou vítima daquilo que ele construiu aí, o legado e a vida dele, enraizados na escuridão. No filme do Hellraiser Bloodline de 1996, a gente vê o Le Marchand ser contratado por um nobre sádico chamado Duke Lostley. O objetivo? Criar uma caixa que abrisse um portal direto para o inferno. O resultado foi a Configuração do Lamento. E assim que foi finalizado, o Duque usou para invocar Angelique, uma princesa demoníaca. Obcecado, ele tentou dominar ela, mas ele acabou sendo levado de arrasta. E também junto foi Le Marchand que foi... E a sua linhagem foi amaldiçoada, como eu falei anteriormente. O filme mostra como a curiosidade e a ambição humana podem ser ferramentas perigosas nas mãos erradas. E Angelique se mostrou muito manipuladora, cruel e implacável, ampliando ainda mais o terror gerado pela caixa. E ela representa o tipo de mal que se alimenta da vaidade e da arrogância humana, se tornando uma das personagens mais fascinantes e ameaçadoras da franquia. Em outras versões, como nos quadrinhos, a história é ainda mais sombria. O Le Marchand é retratado como um assassino em série que usava gordura e ossos humanos
para construir as suas caixas, e ele teria criado mais de 270 delas, cada um conectado diretamente com o inferno. E esses relatos ampliam ainda mais a mitologia, tornando não apenas um gênio amaldiçoado, mas também um verdadeiro monstro. Os quadrinhos também revelam que as caixas possuem vínculos com diferentes aspectos do inferno. Cada uma representa um tipo de pecado ou desejo humano. E esse detalhe torna a configuração do lamento ainda mais assustadora. Ela é apenas uma peça num jogo muito maior. O próprio inferno é retratado como um sistema complexo, onde cada dor tem um propósito, cada vítima tem um papel e cada caixa é uma engrenagem desse grande mecanismo. Independente da versão, uma coisa é certa: essa caixa nasceu da união entre genialidade humana e forças além da compreensão. Forças tão antigas e perigosas que só poderiam levar a um destino: a perdição eterna. E cada vez que ela é resolvida, o ciclo se repete, alimentando todos os desejos mais profundos da alma humana. A configuração do lamento é o reflexo direto da nossa incapacidade de resistir ao proibido. Ela é, ao mesmo tempo, um espelho e uma armadilha. E enquanto houver alguém disposto a pagar o preço pelo desconhecido, a caixa sempre vai encontrar uma nova vítima. A caixa não é apenas um objeto estático. Ao ser manipulada da forma correta, ela revela um mecanismo de abertura combinados ali com formas geométricas, e o ritual de invocação é quase hipnótico. As partes se deslocam com precisão e quando a última peça é encaixada, os cenobitas aparecem. Esses seres não são simplesmente monstros, eles se veem como estudiosos da experiência extrema e mensageiros do Leviatã, o deus do sofrimento e da ordem que reina o labirinto e a dimensão infernal de onde eles vêm. E o mais icônico deles é o Pinhead, com a sua cabeça cravejada de pregos simetricamente posicionados e o seu discurso sempre frio, lógico e quase filosófico. Ele e seus companheiros não saem punindo qualquer um. Eles atendem ao chamado daqueles que buscam algo além dos limites do prazer comum e pagam um preço por isso. Cada vez que a configuração do lamento é usada, os resultados são diferentes, tá? Mas sempre trágicos. Seja o Frank no filme original, a Riley no reboot de 2022, todos que mexem com a caixa acabam sendo atraídos para o mesmo destino: servidão eterna ao sofrimento. E o ciclo de curiosidade, descoberta e punição se repete como um eco sombrio ao longo das décadas. E mesmo quando alguém tenta escapar, igual a Kirsty, ela acabou enfrentando algumas consequências que sempre são duradouras, seja na carne, na mente ou na alma. Mas o Le Marchand não criou apenas uma caixa, ele desenvolveu diversas configurações, cada uma com um propósito específico. A configuração de Illusion, por exemplo, foi projetada para reverter os efeitos da configuração do lamento, banindo os cenobitas com a luz perpétua. Já a configuração de Leviatã, ligada diretamente ao deus do labirinto, concede ao portador o poder de escolher um dos 6 caminhos: prazer, conhecimento, amor, ressurreição, sensação e poder. Outras caixas incluem a configuração de Lazarus, associada à ressurreição, a de Liminal, voltada para experiências sensoriais extremas, e a de Lore, conectada com conhecimento proibido. Cada uma carrega uma promessa, mas tem um custo aí altíssimo. Em diversos filmes e histórias, a gente vê os personagens tentando manipular as caixas em busca de algo que eles desejam ali desesperadamente e invariavelmente colhendo tragédias ainda maiores. Ao longo dos filmes da franquia Hellraiser, a configuração do lamento tem aí desempenhado um papel central em momentos marcantes e perturbadores. No primeiro filme, é o Frank que resolve a caixa, sendo imediatamente arrastado por correntes com ganchos e levados pelos cenobitas para o inferno. A sua obsessão por prazer proibido leva ele à condenação eterna, e mais tarde ele retorna de uma forma incompleta, precisando de sacrifícios humanos para recuperar sua forma física, um dos arcos mais chocantes aí dessa série de histórias. Em Hellbound Hellraiser 2, a gente vê a caixa sendo resolvida pela Tiffany, uma jovem autista manipulada pelo Dr. Shannard. Os cenobitas, ao perceberem que ela não tinha intenção própria, a poupam e voltam a sua fúria contra o Dr. Shannard, que se torna ele mesmo um cenobita após ser corrompido pelo Leviatã. O filme expande a mitologia do labirinto e introduz o conceito de que nem todo aquele que resolve a caixa
é necessariamente punido, mas sim avaliado. E se torna ele mesmo cenobita após ser corrompido pelo Leviatã. O filme expande a mitologia do labirinto e introduz o conceito de que nem todo aquele que resolve a caixa é necessariamente punido, mas sim avaliado, que é uma coisa que eu já contei aqui no canal, e se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui em cima, que lá eu conto como que eles se tornam cenobitas. Já em Hellraiser 3, O Inferno na Terra, a caixa aparece embutida num grotesco pilar das almas. Quando um jovem a ativa, o Pinhead é libertado e dá início aí a levar de arrasta uma galera em massa, criando novos cenobitas a partir das vítimas. E a jornalista Joey Summerskill consegue derrotá-lo apenas ao reunir o espírito humano original do Pinhead, o Elliot Spencer, com a sua versão demoníaca. Mais uma vez, a caixa mostra que é tanto uma porta para o mal quanto uma chave para reverter a destruição. No reboot de 2022, a configuração do Lamento é reinventada com 6 fases distintas, cada uma exigindo um sacrifício. E a protagonista Riley passa por todas, recusando o presente oferecido pelos cenobitas, a ressurreição do seu irmão. E a sua escolha final de não aceitar a dádiva da caixa representa um raro momento de consciência e superação em meio ao ciclo de dor que ela perpetua. Essas cenas e muitos outros momentos da franquia mostram como a caixa é muito mais do que um artefato mágico. Ela é um teste moral, uma metáfora para os desejos humanos e uma sentença para quem ousa ir atravessar os limites. E mesmo após tantos filmes, histórias e interpretações, a configuração do Lamento continua sendo um dos ícones mais assustadores e intrigantes da história do horror. Mais do que um simples objeto de terror, ela simboliza o eterno conflito entre desejo e consequência. Cada história envolvendo a caixa é, no fundo, uma tragédia alimentada por escolhas humanas. E o Clive Barker não criou apenas um vilão, um artefato sinistro. Ele entregou pra gente um espelho distorcido da nossa própria obsessão por ultrapassar fronteiras. E talvez essa seja a verdadeira essência da configuração do Lamento. Ela não amaldiçoa a gente por conta da curiosidade, mas por sabermos o risco e mesmo assim a gente insistir para girar a engrenagem. Se você gostou desse vídeo sobre Hellraiser, já deixa aquele like aqui no vídeo e já compartilha com outros fãs do gênero. E claro, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Ah, e já aproveita e comenta aqui embaixo. Qual você acha que é a configuração mais perigosa? E o que você faria se você encontrasse uma caixa misteriosa? Me conta aqui que eu quero saber. Já me segue lá na rede vizinha de fotos para vocês ficarem por dentro de tudo, galera. Lá eu posto sobre as novidades de filmes, séries e também eventos que me chamam para participar. Eu acho que lá vocês vão ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo. Então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.